33 73 85. Jerusalém Funerais. Tranquilidade para viver o hoje. Estamos apresentando Manancial de Vida. E é isso aí, já estamos de volta aqui no nosso programa Manancial de Vida e vamos agora ao nosso quadro Notícias Missionárias, onde a gente vai estar falando aqui hoje de um novo projeto de lei que restringe a atividade cristãs no Vietnã. Por causa desse novo projeto de lei, até mesmo encontros de oração online são proibidos por essa nova lei da religião e crenças. O governo do Vietnã aumentou as restrições a cristãos e outros grupos religiosos por meio da definição e do detalhamento de ações que serão consideradas violações da nova lei de religião e crenças, esboçada em 2022. A proposta prescreve que, assim que o texto for aprovado, os indivíduos ou organizações condenados por violar essa lei devem pagar multas ou passar por outros tipos de punição. Veja a seguir algumas das definições das atividades ilegais descritas pela nova lei. Convidar outros cristãos para orarem juntos, sem a permissão das autoridades locais. Reuniões de cristãos para cultos ou encontros de oração fora do templo de igrejas registradas sem a permissão das autoridades locais. Encontros online de oração. Qualquer atividade religiosa feita fora do templo da igreja. E igrejas sem o registro das autoridades locais. Todas essas coisas que eu citei agora serão ilegais a partir dessa nova lei aí do Vietnã. Ou seja, isso significa que os seguidores de Jesus no Vietnã não poderão ter mais liberdade para visitarem e orarem juntos, ou até fazerem cultos, treinamentos e discipulados nas casas, sem ser no templo e em casas de igreja não registradas, cuja aprovação depende das autoridades locais. Eles não poderão se reunir de forma alguma. Até mesmo os devocionais em família são proibidos se não tiverem a autorização das autoridades locais, segundo a nova lei. O desafio é agravado, considerando que o processo de registro na igreja não é fácil. As autoridades exigem um determinado número de membros e que a igreja tenha um terreno próprio. Porém, todo o terreno que a igreja compra deve ser entregue ao governo e só depois o governo decide se devolverá o terreno para permitir atividades religiosas. Uma parceira do portal Portas Abertas, especialista em igrejas locais, ela disse que em 31 de outubro de 2023, governadores de várias províncias se reuniram para discutir a proposta dessa nova lei da religião. E depois disso, o ministro do Interior apresentou a proposta de aprovação do projeto de lei em uma espécie de reunião com opositores, para tentar chegar a um consenso. O projeto continua como proposto, mas já conseguiu 80% de aprovação. E, na verdade, muitas autoridades já estão aplicando ou implementando a lei e, uma vez aprovada, ela será imposta em todo o Vietnã. E ela ainda acrescenta, um líder da igreja evangélica do Vietnã, na província dela, no sul do Vietnã, alertou a todos os pastores da região para que sejam mais cuidadosos no ministério, porque o governo está enrijecendo o controle. Há 2 semanas, um encontro com 30 cristãos recém-convertidos foi interrompido pelas autoridades locais. As bíblias e os inários dele foram confiscados. A nova lei de religião e crenças no Vietnã já está nos restringindo. Se a proposta for aprovada, limitará ainda mais as atividades da igreja e a liberdade religiosa das pessoas. Os riscos para o nosso ministério também serão muitos. O governo pode autuar e multar qualquer cristão ou igreja que viole qualquer parte dessa legislação, conclui a parceira da Portas Abertas. É isso aí, vamos orar pelo país do Vietnã, que está sofrendo aí, muitos cristãos sofrendo lá por causa dessa lei que nem foi aprovada ainda, mas que já está fazendo muitos cristãos aí já serem presos, perseguidos, né? E essas e mais notícias você encontra no portal portasabertas.org. E esse foi mais um quadro Notícias Missionárias para você.